Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo à leitura bíblica diária. Hoje é dia 24 de julho de 2020. Iniciamos este devocional em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inicialmente quero recomendar a leitura adicional para a devoção de hoje, o livro de Gênesis, capítulo 29, também o livro de 1 Reis, capítulo 1, os versículos 28 a 48, e também o Salmo 105, os versículos 1 a 11. Sobre este texto nós refletimos também no dia de ontem. Estarei compartilhando com os irmãos o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, os versículos 44 a 53, onde nós lemos assim: No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus havia mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa ao Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Como disse o profeta, o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu possa morar? Por acaso não fui eu quem fiz todas as coisas? E Estevão terminou dizendo: Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus quando no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. A tenda sagrada, a tenda da presença de Deus. Deus pede que Moisés construa um local para o culto, para a adoração, para o encontro com Deus por meio da palavra. Esta foi a tenda que Moisés construiu sob medidas e o uso de utensílios conforme a prescrição de Deus. Esta tenda foi construída quando o povo de Israel estava no deserto. Moisés guiou o seu povo pelo deserto e esta tenda os acompanhou para que eles pudessem se reunir nela e assim ouvir o Senhor, receber a sua orientação, receber a sua bênção e também poderem louvar ao Deus. E ela os acompanhou até o tempo de Davi. Quando Davi, sob permissão de Deus, então pôde construir uma casa para Deus, para o culto a Deus, e na verdade seu filho Salomão, então, que construiu este templo. O nosso texto também diz que Deus não mora em casas construídas por seres humanos. É possível que alguém pense que estar no templo é estar na presença de Deus sem a presença dos meios que Deus se manifesta. Isso não é possível. Nós estarmos no templo sem Deus estar agindo, falando conosco, não é estar na presença de Deus. E é nesse sentido que Deus não mora em casas construídas por seres humanos. Deus está presente através dos seus meios. Quais são eles? A palavra que é estudada, que é ensinada, que é proclamada lá no templo. Deus está presente nos sacramentos, batismo e santa ceia. Deus está lá presente para também ouvir o seu povo na oração e também no louvor. Mas Deus também está presente no estudo da palavra diária, em oportunidades, em momentos como este. Quando lá do seu lar você estuda, você ouve a palavra de Deus e nesta palavra você recebe a orientação,
o consolo, o conforto, se recebe vida e a bênção de Deus através da palavra. Deus também está presente onde o seu povo está reunido, onde o seu povo vive, porque nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos habitação do Senhor. Então, onde tem cristãos, lá Deus está. Está na vida dos cristãos, agindo neles e por meio deles. Isso é confortador, isso nos deixa feliz em sabermos que Deus está conosco. E Ele quer estar conosco todos os dias, e Ele está conosco, mas Ele quer estar presente por meio da palavra, dos sacramentos, para confirmar e sempre nos animar e consolar com a sua presença. Também quero destacar a última parte, onde Estevão diz como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Deus tem vindo ao nosso encontro diariamente, mas quantas vezes nós não permitimos que Deus fale conosco? Quantas vezes nós somos teimosos e resistimos em ouvir a palavra de Deus? Quantas vezes nós fechamos os nossos ouvidos para a palavra de Deus? Desprezando, quantas vezes nós somos duros de coração e não aceitamos que Deus molde, que Deus mude, que Deus transforme a nossa vida. Estevão diz: você sempre tem rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. Quando nós rejeitamos o Espírito Santo? Quando o ser humano rejeita o Espírito Santo? Quando ele despreza a palavra de Deus, quando ele despreza os sacramentos. Tanto o batismo, a Santa Ceia, quanto também a absolvição dos pecados e essa palavra que nós ouvimos, como acontece neste momento. Quantas vezes nós apenas passamos o dedo e não acompanhamos, não refletimos, não crescemos no conhecimento. E nesse conhecimento Deus está presente, Deus está agindo, Deus está operando fé e fortalecendo a nossa fé. Estevão também diz assim: qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Na mensagem de ontem nós lembramos, o apóstolo Paulo lembrou que os coríntios tinham sido abençoados por Deus pelo trabalho, pela evangelização, pela missão realizada pelo apóstolo Paulo. No entanto, eles estavam desprezando, estavam rejeitando este mensageiro de Deus. Muitas pessoas rejeitam a mensagem por causa do seu mensageiro. Não aceitam, não querem ouvir o seu pastor, não querem ouvir aquele que traz a boa notícia. Tem algum preconceito, alguma restrição à pessoa do mensageiro, por isso rejeitam a ação do Espírito Santo, rejeitam a palavra. Isso não acontece só hoje, isso aconteceu já no passado, quando as pessoas mataram os mensageiros de Deus que falaram da vinda do bom servo, diz o nosso texto. Os profetas que anunciaram que Jesus viria, Jesus desceria do céu, se tornaria Deus homem, carregaria e sentiria a nossa dor, viveria o nosso sofrimento e assumiria a nossa condenação, a nossa morte, para que nós pudéssemos estar livres pela fé nele. As pessoas o rejeitaram, o desprezaram. O nosso texto diz: e agora vocês o traíram e o mataram. Jesus veio trazer salvação, Jesus veio trazer vida, Jesus veio trazer perdão, Jesus veio nos livrar do pecado, da morte, da condenação, do inferno, do diabo, e as pessoas o desprezaram. Não foi só Judas que o traiu, mas quantos gritaram: crucifica-o, crucifica-o, desprezando a Deus, matando a Deus em seu Filho Jesus. Que nós, queridos irmãos, queridas irmãs, você que está acompanhando e ouvindo esta palavra, não despreze a palavra,
não despreze os seus mensageiros, porque Deus os escolheu em suas falhas, em suas imperfeições, mas eles são portadores do doce, divino, perfeito amor de Deus. Para que na ação do Espírito Santo vocês e nós cresçamos na fé, cresçamos no conhecimento e permaneçamos com a salvação que Cristo nos concedeu desde o momento de nosso batismo e nos alimenta diariamente nesta fé, para que assim, no dia da morte, possamos ser chamados para participarmos da festa celestial. Deus nos abençoe para que nós amemos a palavra, para que nós amemos e cuidemos dos mensageiros de Deus, para que nós os tenhamos por alto apreço, para que eles tenham alegria em cumprir a sua missão, o seu chamado de serem portadores, de serem mensageiros da notícia mais importante que anda pela face da terra. Deus veio nos salvar, Deus veio nos tornar seus filhos e herdeiros de todas as bênçãos e da maior delas, a vida eterna. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra que nos orienta e fortalece em nossa fé. Abra o nosso coração e a nossa mente para que não sejamos teimosos, para que não sejamos resistentes à ação do Espírito Santo, mas que diariamente nós nos organizemos em nosso tempo, no tempo precioso que o Senhor nos dá, para ouvirmos a Tua voz e nela sermos orientados, fortalecidos e abençoados. Alcança, Senhor, o Teu perdão ao Teu Filho que nesse momento está ouvindo a Tua palavra. Anime-o em sua fé, em sua caminhada cristã. Esteja com ele em seu sofrimento, em suas dores. Conforte-o com a certeza de que Tu estás cuidando de suas necessidades e estarás fortalecendo e animando-o para que possa enfrentar as suas dificuldades e possa vencê-las sob a Tua bênção e conforme a Tua vontade. Senhor, esteja com as pessoas que estão enfrentando o coronavírus para que possam receber a cura. Esteja com as pessoas que estão tratando de outras enfermidades. Esteja abençoando os deprimidos, os aflitos, os angustiados, os ansiosos. Esteja com as famílias que passam por dificuldades. Esteja com os jovens que enfrentam seus desafios de seu próprio tempo. Enfim, Senhor, esteja conosco, para que sob a Tua bênção possamos seguir vivendo a nossa fé com alegria. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.